nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia 29 de março, nós celebramos o quinto domingo do tempo da Quaresma. E o Evangelho da Igreja traz para hoje, para nós, o texto de Lázaro. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas, por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Maria se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor,
se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse, se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho que nós ouvimos hoje, que trata da ressurreição de Lázaro, é para nós um momento de muita alegria. Jesus é aquele que tem a notícia de uma doença que assola e que devasta o seu amigo. Jesus, mesmo sabendo da gravidade daquela doença, ainda permanece por alguns dias no lugar onde ele estava, antes de voltar para o povoado em que Lázaro morava, porque ele sabia que aquela doença era para a glória de Deus. O que acontece no momento em que Jesus se encontra com Marta, com Maria, com os amigos, é algo que nos faz recordar que Jesus, verdadeiramente o nosso Deus, ele sente compaixão de nós. Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro estava morto, quando olhou ao seu redor e viu Maria, irmã de Lázaro, quando viu Marta, irmã de Lázaro, e todos aqueles que ali estavam a chorar, Jesus também chorou. Diz o texto para nós que ele ficou profundamente comovido. O nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, ele não é abstrato, ele é uma pessoa que sente tudo aquilo que nós sentimos. Ele, ao ver a dor e o sofrimento, ele chora. Ele chora pela perca do amigo, ele chora porque se comove com o sofrimento das pessoas. E ele chora cada vez que nós estamos naquela situação. A situação de desespero, a situação de morte, a situação de doença. Sempre que nós passamos por algum sofrimento, Jesus está conosco e ele também passa conosco por este sofrimento. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus usa daquela situação da morte de Lázaro para trazer aqueles que lá estavam à fé, para que eles pudessem acreditar que de fato ele era o Filho de Deus. De todo mal que acontece, ele só é permitido porque Deus tira deste mal um bem maior. Jesus, como que revelando para aqueles que ali estavam o que ele próprio passaria, ou seja, venceria a morte, ele realiza a ressurreição de Lázaro. Ele traz à vida novamente o seu amigo, para que aqueles ali pudessem acreditar que ele tinha poder sobre a morte também. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós estamos nessa situação de morte,
em que Lázaro se encontrava. Aquela morte física que Lázaro viveu, nós ainda não passamos, mas nós muitas vezes estamos numa morte espiritual. A morte dos pecados que nós costumamos trazer para a nossa vida. Os pecados que nos afastam de Deus e nos aproximam cada vez mais da morte verdadeira, da segunda morte, da morte espiritual, da morte da nossa alma. O que Jesus nos convida no dia de hoje, através do retorno de Lázaro à vida, é um convite para que nós voltemos para a vida junto de Jesus. Jesus, ao se deparar com aquela situação, não se importou com aquilo que disseram. Senhor, ele já está lá morto há alguns dias, ele já está fedendo. Às vezes nós estamos nessa situação, banhados e lavados pelo pecado, e muitas pessoas começam a olhar para nós e dizer: esse aí já não tem mais jeito, esse aí já está fedendo pecado, ele já está fedendo o pecado da prostituição, ele já está fedendo o pecado do vício, das drogas, do alcoolismo, ele já está fedendo o pecado da infidelidade. E Jesus diz àqueles: eu não disse que se você cresce em mim, se você acreditasse na minha palavra, veria a glória de Deus? E ele diz hoje a cada um de nós que somos pecadores, nós que muitas vezes estamos nessa situação de morte por causa do pecado, ele pede a nós: creia em mim, acredite que eu tenho poder para te trazer de volta à vida. Isto que Jesus realiza neste domingo para nós. Ele está nos dando a oportunidade de voltarmos à vida, de termos uma vida verdadeiramente santa, uma vida baseada na sua palavra, uma vida de um homem e de uma mulher que é capaz de ouvir aquilo que ele falou para Lázaro: venha para fora. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz hoje para mim, diz hoje para você: venha para fora, saia do pecado que te circunda, saia deste túmulo que te leva à morte, deixa esta pedra, deixa este túmulo para lá, venha para junto de mim, levanta-te e anda, vem para fora, saia do mundo de pecado que está assolando a tua vida. Jesus tem poder para te trazer novamente a vida. O que é necessário, meu irmão? O que é necessário, minha irmã? Ouvi-lo. Ouvir aquele que nos chama. Ouvir aquele que deu a sua vida para nós, para que nós tenhamos vida. Ele não quer que nós permaneçamos no pecado, muito pelo contrário, ele não quer que nós permaneçamos na morte, muito pelo contrário, ele quer para cada um de nós vida, e vida em abundância. Nós estamos chegando próximo à festa da Páscoa, a verdadeira festa do Senhor, e como quem dá um sinal, dizendo para cada um de nós: porque eu ressuscitei Lázaro, porque eu trouxe Lázaro de volta à vida, você também pode viver uma nova vida. Jesus nos diz: eu estou aqui, venha para fora, saia do comodismo, saia da zona de conforto que o pecado muitas vezes nos coloca, saia da vida desregrada, das paixões desordenadas que nos levam cada vez mais para longe de Deus, e creia na palavra. Assim como as irmãs de Lázaro creram, assim como aquele homem que estava morto ouviu a palavra de Deus, nós precisamos acreditar que Deus pode trazer a vida qualquer um de nós que esteja numa situação de morte, inclusive nós mesmos. Inclusive nós, quando olhamos para a nossa vida e nos deparamos com a podridão dos nossos pecados, com aquele fedor de pecado de quem já está morto há algum tempo, meu irmão, sai para fora desta vida. Acredita que Jesus te concede a graça de uma vida nova, e faça desta graça aquilo que é o sentido da tua vida.
Ou seja, faça desta graça verdadeiramente um recomeçar. Jesus te dá a oportunidade, neste 5º domingo da Páscoa, de recomeçar a sua vida como um homem, como uma mulher nova, que não jazem mais nas trevas, que não estão mais no sepulcro da morte, mas que ao saírem do túmulo encontram Jesus de braços abertos, encontram a irmã, encontram o irmão, encontram o pai e a mãe de braços abertos. Creia na palavra do Senhor, porque é uma palavra que dá vida. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. E a todos nós que tivemos a grata oportunidade de acompanhar a bênção Urbi et Orbi que o Papa deu na sexta-feira passada, que nós possamos sair deste domingo, que nós possamos sair desta escuta da palavra do Evangelho mais fortalecidos, com a certeza de que toda esta pandemia irá passar e com a graça de Deus seremos homens e mulheres novos, ressuscitados, trazidos de novo à vida pela palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.